Olá, gente, boa noite. Já são 8h14. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa por ter demorado tanto para gravar nosso vídeo, mas é que hoje foi um dia muito corrido. Eu ia gravar logo depois do almoço, só que teve umas 2 aulas hoje que não estavam previstas, então eu acabei de chegar em casa e fiz um macarrão, aquele que tudo que tem na geladeira. Pois é. Mas então nós estamos aqui. O tema que eu gostaria de falar hoje é sobre não desistir. Foi uma coisa que Deus falou muito comigo essa tarde, foi uma coisa muito ministrada no meu coração, a respeito de não desistir dos nossos sonhos, daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu sei que muitas vezes situações difíceis vão se levantar. Às vezes a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? Às vezes a gente não consegue ver uma solução, mas tenha certeza de que Deus é conosco, que Deus nos ajuda, que Ele nos sustenta. Tem até uma ilustração que eu gosto bastante, que é a do vaso de barro. Quando o vaso de barro que nos representa está quebrado, está trincado ou torto, ele precisa ser aperfeiçoado. Então vem o oleiro, que é a pessoa que trabalha com o artesanato de barro. Ele quebra esse vaso, amassa bastante, daí molha, né? E aí vira aquela pastinha de novo, vira o barro. Mas se ele ficar daquele jeito, molengo em cima da mesa, todo disforme, ele não vai prestar para nada. Então o oleiro, com carinho, ele vai começa a moldar aquele vaso de novo. Então alisa daqui, afina aqui, aí vira aqueles vasos bonitos, né, que a gente vê. E só que ainda não está pronto. Depois de tudo isso, ainda tem que passar pelo fogo, porque lá toda a água ela vai ser evaporada e aí o vaso ele vai ficar bem firme. Mas ainda depois que ele está firme, ele sai daquele fogo, ele vai ser colocado de lado um pouco, ele vai esfriar. E aí depois ele vai ser pintado, vai ser desenhado e aí ele vai ter as suas funções. O que eu quero dizer é que nessa vida a gente tem que ser constantemente aperfeiçoado. Quando nós temos alguma falha, alguma imperfeição, a gente tem que ser moldado, lapidado novamente, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então, na nossa vida cristã, muitas coisas vão surgir, muitas circunstâncias vão surgir na nossa vida, e que não é para a gente desanimar diante delas, que a gente possa enxergar as dificuldades como uma maneira de crescer, uma maneira de aperfeiçoar o nosso caráter. Toda promessa, toda bênção, ela passa pelo teste do tempo. Ela passa pelo teste do tempo em que Deus vai forjar o nosso caráter, em que Deus vai lapidar a maneira que nós somos, para que nós possamos andar no centro da vontade de Deus. E quando você achar que está impossível alguma situação, quando você achar que Deus não está te ouvindo, que Deus está distante, é aí que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando a sua fé, está trabalhando o seu caráter. Então, que nessa noite você possa ter a plena certeza e a convicção de que Deus é contigo em todas as circunstâncias. E que mesmo que esteja difícil, Deus segura na tua mão e te leva ao centro da vontade dele. Que por mais difícil que seja da gente enxergar, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar. Então foi isso que Deus falou comigo, ministrou bastante ao meu coração. Eu estava até dentro do carro agora vindo para casa e Deus confirmou mais uma vez essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, independente da situação que você estiver passando. Eu não sei se você quiser compartilhar comigo ou com alguém, mas tenha certeza de que Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que está no profundo escondido, aquilo que você nunca contou para ninguém. Deus sabe. E Deus te ama da maneira como você é, e Ele quer que você confie mais, né? Se entregue mais. Deixa Deus agir. Neste momento é hora da gente ficar calado. Chegou o momento da gente se calar
e deixar que Deus age em nosso favor. E aí você vai ver que a vitória vai ser grande. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã.